Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, confesso para vocês que hoje eu estou atemorizado com a palavra de Deus. Todas as vezes que eu prego sobre esse discurso, o próprio Deus diz para mim não arrancar sequer uma palavra, porque essas palavras não foram do homem, mas foram do próprio Deus. E nesse momento, meus irmãos, eu quero pedir para que vocês coloquem a mão no coração de vocês. Vamos orar. Poderoso Deus e Altíssimo Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Senhor. Apresento, Senhor, a cada um que está aqui dentro. Sabe Tu, Senhor, que somos necessitados, ó Pai, da Tua palavra. Somos necessitados de Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso alicerce. O vento, Senhor, sopra da direita, também sopra da esquerda, mas todavia, Senhor, o Senhor é a nossa rocha, e nela, Senhor, firmamos a nossa vida, e nela firmamos, ó Senhor, a nossa estrutura. Mas desde já, ó Pai, agradeço por Ti, Senhor, por este momento, ó Deus, e assim, ó Pai, te agradeço, e assim os irmãos vão dando glória, aleluia, aleluia, Deus vivo, aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus em Atos, número de capítulo 7 em diante. Aleluia. Glórias a Deus. Atos, número de capítulo 7 em diante. O discurso de Estevão. Atos, número de capítulo 7, versículo 2. Aleluia. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Aleluia. Pode fechar a Bíblia. Glórias a Deus. Continue de pé, só para o Espírito Santo tomar minha vida em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Desde o princípio, Deus vem tentado fazer uma aliança com o homem. Desde o princípio, desde a queda do homem pelo seu pecado, Deus vem tentando fazer essa aliança. Tentando de várias maneiras, cumprindo-se as suas palavras e os seus preceitos. Em tudo, Ele não deixou falhar nada, mas em tudo se cumpriu. Agora Deus aparece a Abraão e diz que a ele é dado uma promessa que a sua descendência seria maior que a areia do mar e maior que as estrelas do céu. Abraão cumpriu a promessa de Deus em todo o seu entendimento e em toda a sua vida, porque em momento algum Abraão murmurou, mas ouvia a voz de Deus e o obedecia. Ainda que, quem sabe, as lágrimas escorriam sobre o seu rosto, ainda assim ele obedecia a Deus. A Bíblia nos diz que nem seu pensamento refutava o que Deus falava. E agora, após Abraão, vem Isaac, o seu filho, a promessa. E Isaac cumpre em sua vida tudo quanto Deus ordenou, desde o seu casamento até mesmo as promessas que Deus o fez. E após Isaac veio Jacó. E Jacó teve 12 patriarcas. E esses 12 patriarcas assim venderam a José. E José cumpriu também com tudo quanto a palavra dizia. Cumpriu com tudo quanto Deus ordenava. Cumpriu com tudo quanto Deus assim o falava. E assim
veio depois o reinado de Davi. O reinado de Davi chegou, e Davi foi um servo segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Assim, ardia no coração de Davi uma esperança que em todos nós deve nascer no dia chamado hoje. Porque no tempo oportuno, Deus tem ouvido a todos, mas Ele prefere aqueles que o obedecem. Aleluia! Pois logo agora, Davi cumpre, mas também cai em transgressão. Mas Deus o perdoa. Mas em sua casa agora tem uma espada. E essa espada, ela não veio da mão do homem, mas veio da mão de Deus. Pois agora nasce Salomão. E Salomão quer edificar um templo, porque Davi assim não conseguiu. Mas a própria palavra do Senhor vem dizer: o céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Aonde um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão maravilhoso poderia habitar? Aonde um Deus tão santo, tão glorioso, que os seus cabelos são brancos como as neves, os teus olhos ardem como fogo, em seu peito há um cinturão de ouro, os seus pés são como latão reluzente, e a tua face é como o sol do meio-dia, poderia habitar? Agora, Deus quer cumprir a promessa que foi feita em Joel. Deus quer cumprir a promessa, e Ele tem que se cumprir. Agora, em Belém nasce a promessa de Deus. Chamado ele do Egito, e uma terra pequena, lá vem ele, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Deus poderoso. E Salomão se desviou dos preceitos de Deus, abandonou. Mas Deus cumpriu também a promessa de Moisés, que disse: darei a vocês um profeta, e esse profeta será como o próprio Senhor no meio de vós. Pois agora, meus irmãos, os homens que agora nesse discurso eu falei, no qual o Espírito Santo não me deixou arrancar sequer nenhuma palavra desse discurso, porque essas palavras não vieram de Estevão, mas elas vieram daquele que estava dentro de Estevão, o Espírito Santo de Deus. Mas no meio de vós existem muitos que estão fracos, oprimidos e afadigados. Existe no meio de vós muitos que estão se perdendo no meio do caminho. Quem sabe tem medo de falar, mas se esconde os pecados pequenos no meio dos seus corações. E quando vocês fazem isso, vocês são como aqueles inércios de coração, tardios de ouvido. Vocês negam a eficácia do Espírito Santo e gospem no sangue daqueles que um dia chamou vocês à remissão de pecados. Duros de serviço e inércios de coração e ouvidos, vós sempre resistiam ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazeis vós. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até que mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos, vós que recebeis a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a pregação vai começar agora. Aleluia. Vocês buscam o sangue de Jesus, vocês clamam por Deus e glorificam o nome dele, mas são nércios de ouvidos e tardios de coração, porque no medo que há no coração de vocês, vocês não confessam os seus pecados.
mas guarda ele dentro do seu coração. É por isso que vocês estão fracos. É por isso que vocês não conseguem mais orar. É por isso que vocês se afastam da presença. Porque agora vocês estão se tornando como estes homens. Vocês não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos de vós têm medo dele e gospem nesse sangue. Como cães comem do próprio vômito, por medo do homem? Não confessa os seus pecados? Se continuarem como vocês estão, se continuarem do jeito com essas pisaduras, serão assassinos de Cristo. Vocês serão assassinos de Cristo. Vocês abraçam, mas no coração de vós sentem inveja. Vocês olham dentro do olho, mas dentro de vós querem apedrejar. É por isso que muitos de vós estão fracos, oprimidos, afadigados, entristecidos. Dobram o joelho na cama, choram, mas não conseguem mais sentir a Deus. Pode Moisés salvar vocês? Pode Abraão salvar vocês? Mas eu quero dizer um que pode vos salvar: Jesus Cristo. Estevão viu, ele viu e não tardou em glorificar a Deus em sua obra. Ele viu o céu aberto e o Filho de Deus assentado à destra dele. Pois agora vocês veem os sinais, vocês veem as curas, as libertações, mas tem medo de glorificar a Deus. Vocês trancam a sua boca como um cachorro preso, mas pedem a Deus que os livre da justiça vindoura. Vocês não podem ser como esses homens. Vocês não podem enganar vocês mesmos. Vocês não podem, nas suas pisaduras, enganar o seu próprio coração, porque ele já é enganoso. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vim aqui para julgar a vós, mas vim aqui para dizer para vocês que lá em João 1 diz que se vocês pecaram, agora existe um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. Paulo viu Estevão sendo apedrejado. Paulo viu as lágrimas que escorriam do rosto de Estevão. Paulo viu. Mas agora ele era conhecido como Saulo. Porque existe um momento na nossa vida que Deus precisa mudar até nosso nome. Porque o nosso nome traz uma corrupção do nosso passado. Aquelas túnicas eram jogadas ao pé de Paulo. E Paulo, olhando atônito, via quantas pedradas eram lançadas em Estevão. Mas sabe o que o Estevão disse? Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, ó Jesus, porque vocês não sabem o que fazem. Vocês querem pregar o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Eu quero dizer para vocês que nessa noite, quando eu cheguei e dobrei o meu joelho sobre este altar, desde o momento que eu cheguei, eu fiquei desde as 6 horas aqui. E eu falei: Senhor, será que é para mim falar isso mesmo para esse povo? E Deus foi confirmando a palavra desde a oração do irmão Bruno. Ele foi confirmando a palavra, e eu ouvindo atônito e preocupado com essa palavra. Mas eu falei: Senhor, eu não tenho medo de cara feia,
Eu não tenho medo que se irem comigo, que mordam seus dentes. Mas eu quero dizer para vocês que se a palavra de Deus não for encontrada no coração de vós, não verão a glória de Deus. E o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus. Chegou o tempo, meus irmãos, e o tempo oportuno é agora. O tempo aonde vocês devem se arrepender. Vocês devem se humilhar e invocar a Deus. Porque não esperem que os dias vão ficar melhores, porque eles tendem a piorar. Não esperem parar no meio do caminho. Agora, como a viúva de Serepta, Deus multiplicou. Assim agora, Deus quer multiplicar o Espírito Santo no meio de vós. Ei, mulher. Ei, mulher. Vai e me faça um bolo. Mas se eu fizer para ti, homem, se eu fizer um bolo para ti, eu e meu filho vamos morrer. Eu e ele, nós vamos morrer. Vá, mulher, faça para mim e depois faça para ti. Ela fez e ele comeu. E depois, quando ela foi olhar na bandeja, tinha se multiplicado. Sabe por que se multiplicou? Porque Deus ouviu o clamor dela, porque Deus viu a fé dela, e principalmente ela obedeceu a Deus. Aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia! Assim também foi Naamã. Muitos já louvaram aqui Naamã. Naamã buscou por muitos lugares arrancar aquela lepra do seu corpo. Naamã tinha dinheiro, mas o dinheiro não podia pagar a cura do corpo dele. Mas o carro bonito não poderia tirar a lepra do corpo dele. Os seus cavalos e os seus guerreiros não poderiam. Mas havia um Deus que muitos esqueceram, um Deus que o povo de Israel esqueceu, o Deus de Israel. Pois agora ele chega até o profeta e diz ao profeta: vim eu porque ouço que vós sois profeta. Vá, homem, e se mergulhe 7 vezes. Mas eu vou naquele rio imundo, aonde era lançado os estercos e as transgressões de todos. É lá que eu tenho que ir. É lá que você tem que ir. E ele foi, e por 7 vezes mergulhou. E na 7ª vez, quando ele saiu, ele estava curado. Mas sabe o que Deus quer dizer com isso? Quebre o orgulho que está no coração de vós, e olhem para o altar de Deus e se arrependam dos seus pecados, e deixem o velho homem para trás. Um dia vocês chamavam Saulo, mas agora vocês se chamam Paulo. Desde o princípio Deus tem tentado reconciliar com vocês. Desde o princípio Jesus foi amolado, porque a palavra de Deus diz que do ventre de uma descendente de Eva deveria nascer o justo. E ali Deus cumpre, porque da justiça de Deus nasceu Jesus. Deus, ele tem uma esposa, e sabe qual que é a esposa de Deus? A sua justiça. Aleluia!
Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o que Deus prometeu para vocês, Ele vai cumprir. Mas o que vocês disserem para Deus também vos cumpra. Cumpra tudo o que vocês dizem para Deus. Eu não posso ser um hipócrita e dizer para vocês que essa espada que eu lanço sobre vós, ela não volta na minha direção. Porque assim como vós que está sentado, também sou eu que estou aqui. Sabe por que o pastor Flávio falou aquilo? Ele disse assim a palavra. Ele leu a palavra e disse assim: até quando estarei no meio de vós? Até quando estarei no meio de vós? Se os seus ouvidos estivessem abertos, ouviriam o que Deus está dizendo. Ele está dizendo para vocês: até quando estarei no meio de vós? Um dia nós vamos descolar desse corpo, e esse corpo vai para o barro. Mas dentro de você existe uma alma, e essa alma clama e anseia por Deus. Ela espera e anseia por Deus. Mas os prazeres da carne os afasta de Deus. Muitos no meio de vós se entristecem o coração, se entristecem com lágrimas e com choro, porque vocês, quando vão orar, oram, mas não prestam atenção nem no que está falando a Deus. E muitas coisas vocês não recebem, porque pedir esmola. Quando é para tirar tempo para Deus, prefere as coisas do mundo. Vocês podem se esconder dos olhos de qualquer um aqui dentro. Vocês podem se esconder dos olhos de qualquer um aqui dentro. Do pastor, pode se esconder. Mas eu quero dizer para você que existe um, que os seus olhos são como fogo, e que o teu rosto é como o sol do meio-dia. Que desse vocês não vão escapar. Desse vocês não vão escapar. Aleluia! Estevão quis obedecer a Deus em tudo, até mesmo na sua morte, até mesmo quando ele estava morrendo, o sangue escorrendo, ele olhou e viu a Deus. Agora, Deus desde o princípio desse culto chama todos vocês a se arrepender. Porque sobre a igreja, dos dias para cá, a frieza está dominando o coração de muitos. Muitos não conseguem glorificar, muitos não conseguem mais orar, muitos não conseguem mais jejuar, muitos não conseguem mais buscar. Mas Deus está chamando vocês ao arrependimento. Existe um lugar que eu quero que todos nós venhamos a nos encontrar, e esse lugar é a Nova Jerusalém, é em Sião, é aonde Estevão viu, ao lado do trono de Deus. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que vocês venham a entender que salvação é só um preceito de se amar a Deus. Porque quando você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos. Quando você ama a Deus, você não se preocupa nem mesmo com a salvação, mas você se preocupa em obedecer a Deus. Se preocupem em obedecer a Deus, porque a salvação Ele vos dará. Enquanto o homem vive, nós estamos debaixo de uma lei, e essa lei é a lei de Deus. O homem faz a lei do casamento e diz que até que a morte vos separe, mas a lei deles é mentirosa. É uma lei mentirosa, porque o mesmo homem que faz a lei, ele também faz uma lei que diz assim, que se a mulher quiser divorciar, o juiz assina. Ei, meus irmãos, eu quero levar vocês nas asas do Espírito Santo para um casamento eterno com Deus, aonde a justiça de Deus jamais passará, as suas leis jamais passarão, mas todo o que foi encontrado a tua palavra, esse viverá. Eu falei hoje pro irmão Juliano e pro irmão André
Fazem 6 anos que eu conheci Jesus, mas parece que já faz 50. As lutas desse mundo são grandes demais, meus irmãos. Porque aquele que está forte aqui, que atira a primeira pedra. Porque todos nós devemos matar o nosso eu. O nosso eu todos os dias nos aponta. As nossas vontades do passado todo dia olha para nós. Mas aí Paulo escreve: quem poderá me livrar dessa morte? Por Jesus Cristo, eu sou livre, eu sou liberto, eu sou transformado, eu sou consagrado, eu espero em Jesus. Um dia, Paulo perseguiu a igreja. Quando ele ainda era chamado Saulo, ele perseguiu a igreja. Ele buscava todos aqueles que professavam o nome de Jesus. Mas um dia, ele teve um encontro com esse Deus. E ele entendeu que ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. Eu sei, meus irmãos, que vocês estão sofrendo. Eu sei, meus irmãos, que estão até do outro lado, que estão chorando. Eu sei. Mas essa dor, ela é passageira. Porque Deus prometeu um lugar que é paz, é gozo, é eternidade, é justiça, é longanimidade, é esperança para vós que está cansado. Ele prometeu para vocês. O Jesus no qual, quem sabe vocês têm medo de confessar, de se abrir. Esse Jesus prometeu algo para vocês, uma paz não como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é mentirosa, mas a paz que vem de Deus é eterna. Existe uma esperança que foi dada por Deus e nos confiada. O ministério foi dado a nós. Quem sabe vocês não conhecem o ministério que vocês têm, mas eu vou falar para vocês o ministério que Deus deu para vocês. Chama o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Esse é o ministério que Deus deu para vocês. Aleluia. Havia uma barreira bem grande entre nós e Deus. Uma barreira gigantesca. Mas o próprio Deus nos livrou da sua justiça. Porque agora por Jesus Cristo existe uma porta. E essa porta, ela está aberta. Ela está aberta. Deus está lá. Pastor, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus está lá. Agora, por essa porta, eu posso chegar com tanto sofrimento, com tantas dores, com tantas lutas, com tantas aflições e passar por ela. E me reconciliar com Deus. E me reconciliar com Deus. E abraçar Jesus. Aleluia! E abraçar a Deus. E sentir o teu amor eternamente. Pelos séculos dos séculos. Pelos dias dos dias. Pelas toda a eternidade. Não desprezem essa porta. Não sejam as noivas imprudentes, mas sejam sensatas. Não deixa que a botija se esvazie, que o fogo se apague. Não deixa que o rio de águas vivas pare de transbordar. Não deixa, porque se parar, vocês serão insensatas. E na insensatez de vocês, baterão a porta. E não será aberta. E lá de dentro ouvirá uma alta voz que dirá: insensatas e loucas, não guardaram o vosso azeite, nem guardaram a minha palavra, mas afastai-vos de mim,
para o fogo eterno. No final, muitos quererão bater na porta que é Jesus, mas não vão encontrar. Mas vós são chamados no tempo oportuno, e o tempo oportuno é agora. É agora o tempo. É agora o tempo. O tempo oportuno é agora. O tempo de se arrepender, o tempo de chorar, o tempo de orar, o tempo de se condoer com o seu irmão, o tempo de abraçar o seu irmão, o tempo de sentir as dores do seu irmão, o tempo de glorificar a Deus é agora. E Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Hoje, meus irmãos, existe alguém que prende a tua alma. Existe alguém que prende a tua alma nos prazeres desse mundo, dessa terra. Esse é Satanás, meus irmãos. Satanás prende vocês nos seus olhos, assim como prendeu Eva. Eva olhou e viu a fruta. Eva olhou e viu aquela fruta linda. E quem sabe quanto tempo Satanás olhou a Eva e viu que nela havia a cobiça dos olhos. Esses dias eu senti o que Eva sentiu. Eu estava com muita vontade de comer goiaba. E no evangelismo eu vi uma goiaba gigante. Mas a goiaba, prestem muita atenção, a goiaba, a árvore descia no terreno de uma pessoa. Eu olhei, vi que não tinha ninguém, e eu olhei para a goiaba e vi que aquilo era injustiça. E o servo do Senhor, o irmão André, falei, irmão André, será que tem algum problema eu pegar aquela goiaba? Ele falou bem assim, vai de você. Aí eu olhei para aquela goiaba e falei, não vou pegar, porque está no terreno de uma pessoa que não é minha. A árvore estava debaixo da obediência de Deus, mas muitos não querem obedecer, e assim sacrificarão a sua própria vida em vão, ao mundo e ao desprezo dessa terra. Ouçam a voz de Deus enquanto vocês têm tempo, e no dia oportuno, no dia da salvação, Ele vos ouvirá. E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade da palavra, e palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.